Boa noite, meus irmãos. Iniciamos mais uma série de estudos nessas quartas-feiras desse mês. Louvamos a Deus por estarmos juntos. Os irmãos devem estar prestando atenção. Estou com o rosto um pouco inchado, mas isso é por tratamentos ortognáticos, de mandíbula, diversos outros medicamentos. Mas, se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Se Deus quiser. Estamos em tratamento, né? Meus irmãos, vamos iniciar com uma oração inicial. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome por estarmos aqui juntos com os nossos irmãos. Glorificamos o Senhor porque Tu és grande, eterno, todo-poderoso. Tu és o Criador dos céus e da terra. Te invocamos, ó Deus, porque somos Teus servos e sabemos que Tu és o único Deus digno de ser adorado, invocado e servido. Estamos aqui diante de Ti para aprender de Ti, para clamarmos ao Senhor e para, junto com os nossos irmãos, crescermos espiritualmente. Nós bendizemos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma alegria mais esse mês juntos com os irmãos, nesta série de estudos nas quartas-feiras, e nós vamos ler o Salmo 29. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 29. Nós vamos ler este salmo, iniciando assim as leituras bíblicas desta noite. A voz de Deus na tempestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Louvado o Senhor por esse Deus santo. Nós lemos aí no versículo 2, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, da santidade do nosso Deus. Somos pecadores, vamos clamar agora em oração pelos nossos pecados, para que o Senhor nos perdoe, nos lave. Vamos interceder também silenciosamente pelos pedidos, irmãos. Temos irmãos enfermos, irmãos desempregados, tantos carecendo de uma graça libertadora do Senhor, uma bênção especial do Senhor. Entregue esses pedidos agora silenciosamente no altar do Senhor a sua vida, para que o Senhor nos santifique, nos guarde e nos abençoe. Durante alguns instantes oremos. Senhor nosso Deus, bendito o teu nome pelas orações dos teus filhos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Somos falhos, ó Deus, merecemos a tua ira, mas clamamos ao Senhor pelo teu perdão. Louvado o teu nome pela cruz de Cristo, que nos santifica e que nos salva, que nos perdoa. Ó Deus, tenha misericórdia dos pedidos levantados nos corações, nas orações e nas súplicas. São irmãos enfermos, são situações de doenças, e o Senhor pode curar. O Senhor é poderoso. Tenha misericórdia. Passa as tuas mãos poderosas, ó Deus. Tenha misericórdia daqueles que precisam de uma porta aberta, em que área da vida for, precisa da resolução de um problema, de uma situação difícil. Tu és o Deus que perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Tenha misericórdia, Senhor, também dos nossos irmãos desempregados. Abre as portas, abençoe nas entrevistas, nas entregas de currículos. Tu és o Deus do emprego, do ouro, da prata. O mundo está em crise, mas o Senhor está acima das crises. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abençoe as nossas famílias, os nossos irmãos em Cristo, todos aqueles que estão conosco. Ouça as suas orações e clamores, aceita também os louvores, ó Deus.
fruto, Senhor, das bênçãos recebidas das tuas mãos. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, e nós te louvamos por todas elas. Bendito seja o teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, estamos aqui e vamos fazer agora a segunda leitura. Está no Novo Testamento, está em Marcos, capítulo 7. Convido você a abrir então. Marcos, capítulo 7. E nós vamos ler dos versículos 31 ao versículo 37. Marcos 7, de 31 a 37. A cura de um surdo gago. O texto nos diz assim: De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Texto bíblico, meus irmãos, nessa noite, para a nossa meditação. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus? Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, glorificamos o teu nome, ó Pai, pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos ajude no entendimento da mesma. Que o Senhor nos edifique para a glória do teu nome. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus estava no território de Decápolis, o texto nos informa. Um agrupamento de 10 cidades-estados gregas. Por vezes, Jesus se dirigia às regiões gentílicas para pregar, para evangelizar. Ele se preocupava com a salvação dos outros povos. Então, o versículo 31 que temos aí diz: de novo, inicia assim: de novo se retirou. Jesus é persistente, Jesus ia novamente, Jesus sempre vai. Jesus é persistente na sua intenção de salvar, inclusive os gentios. Assim, ele antecipa a missão da igreja aos gentios. Jesus se antecipa, então, a obra maravilhosa da igreja aos gentios. E ali, meus irmãos, ele foi do norte ao sudeste, nessa região aí, indicada no versículo 31. Essa passagem, ela é registrada somente por Marcos. A cura de um surdo e gago. Talvez por isso ela não seja tão explorada, mas é uma passagem tão rica, tão bonita, tão edificante. Existem, irmãos, muitas lições para nós neste evento. E nós podemos identificar nesse texto dois aspectos. Eu gostaria de ver duas perspectivas desse texto, a partir desse texto. As ações que competem ao homem e as ações que competem a Jesus Cristo. Nessas duas perspectivas, nós vamos trilhar alguns minutos estudando esse texto. As ações que competem ao homem e as ações que competem a Jesus. Vamos iniciar. Ações que competem ao homem. A primeira ação que nós vemos aí no texto é a seguinte: apresentar os problemas a Jesus. Isso compete ao homem, isso compete a mim, a você. Veja o versículo 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago. Irmão, Jesus estava passando por aquela região. Os parentes, amigos daquele homem não vacilaram, não perderam tempo.
Era aquele o momento, exatamente o momento de levar o homem a Jesus. Aliás, aquele era o momento oportuno. Aquele era o melhor momento. Jesus não iria na casa daquele homem, não era projeto de Jesus ir na casa daquele homem. Embora Jesus tenha visitado algumas casas, mas não era projeto dele naquele momento ali. Então, trazê-lo à presença de Jesus era responsabilidade deles. Compete ao homem, irmãos, apresentar os problemas a Jesus, as situações. Ele continua passando. Jesus continua passando. Ali no texto nós vemos, através do território, no final do versículo 31. Jesus continua passando através do território. Jesus continua. Jesus é persistente. Aí no texto do versículo 31 diz, de novo, Jesus de novo passa, de novo continua a sua trajetória através dos territórios das nossas vidas, dos nossos arredores. Você tem levado as dificuldades ao Mestre, as pessoas, as situações, os problemas, não somente as suas dificuldades, mas também da sua família, dos conhecidos e as vidas daqueles que nos cercam. Mateus nos diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Somente Jesus tem autoridade para dizer isso, para falar desta maneira. Vinde a mim. E é interessante que ele fala aos cansados e oprimidos. Ele não fala aos fortes, ele fala àqueles que são rejeitados, que são geralmente deixados de lado. Ele fala, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Mas perceba, é um convite. Vinde a mim. Vinde a mim. Eles levaram. Então lhe trouxeram um surdo gago. Vinde a mim. Compete a você ir a Jesus. Compete a você, a mim, apresentarmos os problemas a Jesus, as pessoas, as situações. Então, irmãos, ações que competem ao homem. Então nós vemos aí no versículo 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago. Eles fizeram isso. Eles atuaram assim. Eles cumpriram com esta ação. Mas nós vemos uma outra ação que compete aos homens, a mim, a você, e aqueles homens ali nos deixam um exemplo. O mesmo versículo 32 nos diz, eles suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Então, meus irmãos, uma segunda ação que compete a nós é suplicar as bênçãos de Jesus. Como eles fizeram? Eles lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Está aí no versículo 32. Eles não fizeram um pedido qualquer. O texto dá a entender que eles foram tenazes. Então, eles foram persistentes também naquela intenção da oração. Suplicaram a intervenção de Jesus na vida daquele homem. Suplicar, irmãos, significa rogar. Suplicar significa se prostrar. É pedir com instância. É pedir com humildade. Fizeram por ele e ele não podia. Ele era surdo e era gago. Alguém tinha que suplicar por ele, não é verdade? Ele tinha as limitações sérias ali. Como ele iria fazer isso? Não é? Eles poderiam muito bem ter levado a Jesus, cumprido a primeira etapa da sua ação, deixado ele ali. Deixa ele aí. Jesus, quem sabe, olha por ele. E aquele homem surdo e gago, o que faria? Não, eles levaram aquele homem a Jesus e suplicaram por ele. Quem está suplicante não está disposto a desistir. Ele quer a bênção, porque ele sabe o valor da bênção. Ele sabia o valor da bênção sobre a vida daquele homem que tanto precisava. Sabia o valor daquela libertação. Jacó, na sua luta com o Senhor, que vemos lá em Gênesis, ele buscou aquela bênção com súplica.
o anjo disse a Jacó: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Meus irmãos, o Senhor é Deus das guerras, das lutas, nós sabemos disso. E uma luta que Deus admira é a luta da oração, a luta da súplica, a luta do clamor, a luta da petição. O apóstolo Paulo, em Coríntios, 2 Coríntios, nos diz, quando ele relata os seus sofrimentos, as suas lutas, seu dia a dia, no ministério, ele diz: em vigílias, muitas vezes. Em vigílias, muitas vezes. O irmão já deve ter participado de vigílias, ou ainda participa. Tão interessante, tão bom, né? Em vigílias, clamores, muitas vezes, Paulo diz isso. Entre nessa luta com Deus e não desista. Lute com Deus em oração, em súplica e em clamor. Isso compete a nós, a mim, a você. Diga: Senhor, eu não desisto, Senhor, eu preciso dessa bênção. Eu não desisto se não me abençoares. Se não abençoar essa pessoa da minha família que precisa de transformação, de cura, de conversão, esse meu amigo, compete ao homem, então, suplicar as bênçãos de Deus. Mas nós vemos agora no texto, a segunda perspectiva, ações que competem a Jesus. Ações que competem a Jesus. O texto nos mostra. A primeira ação que compete a Jesus, vimos as duas primeiras ações que competem ao homem, a partir desse texto. Agora vamos ver algumas que competem a Jesus. Primeira, tratar do problema como ninguém trataria. Isso compete a Jesus. Tratar do problema como ninguém trataria. Ao atender a súplica daqueles homens, Jesus dedicou total atenção ao enfermo. Veja no versículo 33 que Jesus, tirando-o da multidão, à parte, Jesus o colocou à parte. Multidões seguiam a Jesus, nós sabemos disso. Multidões sempre comprimiam a Jesus. Mas através da súplica, meus irmãos, eles conseguiram uma atenção especial do Mestre sobre aquele homem. Jesus se dedicou àquele homem na sua individualidade. Jesus tomou e tirou da multidão. Certamente, aqueles homens não conseguiriam isso do rei secular, do rei romano, do rei dos povos. Jamais conseguiriam a atenção dos reis terrenos, mas conseguiram a atenção do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Rei soberano. Jesus pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Ali à parte, na individualidade, na sua dedicação ao necessitado, Jesus o toca. Jesus o toca. Ele não se incomoda com a situação das nossas feridas, irmãos, das nossas enfermidades. Jesus nos toca. Jesus é bondoso, Jesus chama à parte e nos toca. Ele não se incomoda com nossa miséria, nosso mau cheiro, nossas limitações. Ele nos toca apesar das nossas situações miseráveis. Muitas vezes nós achamos até que Jesus jamais tocaria em alguém. Aquela pessoa jamais seria alvo de Jesus, da sua misericórdia, do seu amor, da sua salvação. Não devemos pensar assim. Todos nós estamos na mesma situação de carência, de dependência, de enfermidade, na lama do pecado, e carecemos da graça salvadora e do toque especial do Senhor, da sua chamada à parte para tratar do nosso coração na individualidade. Nenhum toque se compara ao toque de Jesus. Ninguém jamais faria o que Jesus fez por aquele surdo e gago. Imagine os deuses dos povos. Eles eram inatingíveis. É capaz que alguém se aproximaria de algum daqueles deuses. Seus sacerdotes os matariam. Eles eram inatingíveis na sua consideração e eram deuses falsos. Mas Jesus, o nosso Deus, chama à parte, toca, abençoa, restaura. Ele é Deus que se aproxima. Então, o que compete a Jesus? Compete a Jesus tratar do problema como ninguém trataria. Ele tira da multidão à parte, ele toca milagrosamente e
de maneira abençoadora. Mas compete a Jesus também abrir as portas que ninguém abriria. Abrir as portas que ninguém abriria. Versículo 34 nos diz: depois, erguendo os olhos aos céus, aí na sua Bíblia, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer abre-te. Que quer dizer abre-te. Efatá, essa palavra aramaica que tem esse sentido de abre-te. Quem poderia, irmãos, curar um surdo e gago? Principalmente naquela região e naquela época, quem poderia? Quem poderia abrir as portas cerradas daqueles ouvidos? Quem poderia soltar o empecilho daquela língua? Quem poderia não ser Jesus? Somente Ele. Somente Jesus que abre as portas que ninguém abriria. E para abrir as portas para o seu povo, Jesus não mede esforços, irmãos. E ele chegou até a suspirar. Nós vemos aí no versículo 34. Erguendo os olhos ao céu, suspirou. Um estudioso diz que esse suspiro de Jesus sugere uma luta. Luta em oração. O Senhor luta em oração pelo seu povo. E assim também ele ergueu os olhos aos céus pelo enfermo. Nós vemos aí no versículo, o Senhor mobiliza os céus para abrir as portas ao seu povo. Como Jesus é cuidadoso, irmãos, como ele é carinhoso e quer o nosso bem. Ele tem autoridade para determinar o efatá. Abre-te. Nós lemos no texto inicial no versículo 4 de Salmo 29, uma coisa maravilhosa e que se alinha com esse texto aqui. Nós lemos lá, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Está aí no versículo 4 do Salmo 29, essa é a voz do Senhor. Abre-te, efatá, voz poderosa, voz cheia de majestade, como está lá no versículo 4 do Salmo 29. Na sua vida existe alguma porta que ninguém abre? Será? Quem sabe um coração endurecido no seu lar, uma pessoa, quem sabe uma situação que precisa ser resolvida? Entregue essa situação a Jesus através da súplica, através da oração. Um primo meu, um parente, seus pais oravam por ele. Ele estava longe dos caminhos do Senhor. Seus pais sempre nos caminhos do Senhor, na igreja evangélica. E este meu primo, um dia, andando, saindo assim de uma situação, de um mato, de um terreno baldio, mexendo com drogas, passou um moço de bicicleta. Isso é um testemunho que ele me deu. Ele conversou e ele fala esse testemunho. E esse moço, que ele nunca conhecia do bairro, passou, parou a bicicleta, olhou para ele e disse, você vai ser pastor. E continuou de bicicleta, ele achou aquilo estranho, ficou perplexo. E aquele rapaz de bicicleta, de repente, lá na frente, volta e confirma com ele, você ouviu o que eu disse? Você será pastor. Irmãos, hoje esse meu primo é pastor. Seus pais, na igreja, sempre oravam por ele, clamavam, sempre buscavam. E hoje ele está nos caminhos do Senhor como pastor. A súplica, a oração, que pode quebrar, abrir as portas de um coração duro, efatá do Senhor, que acontece nas nossas vidas. Isaías nos diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Compete a Jesus, irmãos, abrir as portas que ninguém abriria. Esse é um texto, uma verdade que nós vemos nesse texto. Mas compete a Jesus também fazer tudo esplendidamente bem, como ninguém faria. Como ninguém faria. O versículo 37 nos diz, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem.
Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Perceba que o enfermo foi restaurado completamente. Completamente. Versículo 35 nos informa. Abriram-se-lhe os ouvidos. O Senhor determinou efatá. Aqueles ouvidos eram para ser abertos, eles foram. Abriram-se-lhe os ouvidos. Os ouvidos foram abertos. Pela ordem do Senhor, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor faz prodígios. E logo se lhe soltou o empecilho da língua. O texto nos informa. E falava desembaraçadamente. Falava desembaraçadamente. Meus irmãos, para um ex-surdo se expressar em linguagem falada somente após um período de tempo e através de aprendizagem. Não é fácil um ex-surdo já sair falando de uma maneira perfeita, de uma maneira, como diz o texto, especial. Então, ele tem que ter um período de aprendizagem. Isso, se nós considerarmos hoje, com toda a ciência, com todo o conhecimento, com todos os aparelhos, as cirurgias, essas pessoas que têm esse problema demandam um tempo para aprender a linguagem, a dicção, o movimento da língua e uma série de situações. Mas nós vemos, irmãos, aqui o milagre do Senhor operando, a graça do Senhor. O texto nos diz que o empecilho logo se soltou. Deus é Senhor sobre o tempo. Deus é Senhor sobre a situação. Para o Senhor não há empecilho. Para o Senhor não há obstáculo. Logo se lhe soltou. Jesus, irmãos, age esplendidamente bem. E o milagre acontece. Se você prestou atenção nessas palavras, elas são fortes. Eles maravilhavam-se sobremaneira. E eles diziam, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Esplendidamente bem. Perceba, preste atenção nessas colocações, meus irmãos. Tão interessante, tão edificante. Aquilo que estava embaraçado é desimpedido. E ele falava desembaraçadamente. Os empecilhos são retirados e eliminados. Tão interessante para nós, para as nossas vidas, que os empecilhos sejam retirados e eliminados. Quantos empecilhos e obstáculos, e nós vemos ali o Senhor repreendendo e retirando na vida daquele homem, naquela situação. Assim eles ficaram maravilhados sobremaneira, é o que nos diz o texto. Meus irmãos, o filho, assim como o pai, faz tudo bem. O filho faz tudo bem. O Senhor Jesus faz tudo bem, assim como o pai. E eu me lembrei de Gênesis, quando li este versículo. Gênesis, e no capítulo 1, versículo 31, nos diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Veja que esse texto de Gênesis, ele tem referência aqui, quando eles dizem, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Aqui Jesus. E lá em Gênesis nós vemos, viu Deus tudo quanto fizera, e era muito bom. Então perceba, irmãos, o filho como o pai, ele faz tudo bem. Esplendidamente bem. Existem embaraços e empecilhos na sua vida? Compete a Jesus fazer tudo esplendidamente bem, tudo como ninguém faria, como ninguém faria. Então, irmãos, a partir desse texto nós aprendemos as verdades do Senhor sobre duas perspectivas. Aquilo que compete ao homem, apresentar os problemas a Jesus e suplicar as bênçãos de Jesus, como aqueles homens fizeram. E o que compete a Jesus, nós aprendemos, compete a Jesus tratar do problema como ninguém trataria, abrir as portas que ninguém abriria. Compete a Jesus também fazer tudo esplendidamente bem, como ninguém faria. Que o Senhor nos abençoe,
que o Senhor nos ilumine e que a sua palavra edifique as nossas vidas e as nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, amém, assim seja. Boa noite.